Olá, começamos agora mais uma aula aí para o concurso da Prefeitura de Mauá para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. Nessa aula a gente vai resolver questões da disciplina de matemática. Antes de passarmos diretamente para a resolução das questões, eu quero deixar aqui a dica de apostila de questões comentadas e gabaritadas. Falta pouco tempo para a prova de auxiliar de desenvolvimento infantil e esse é o melhor método aí para que você possa se preparar para esse concurso, porque não dá mais tempo de ver teorias longas, videoaulas muito longas e nem PDFs muito extensos. Então eu preparei um material especificamente voltado para esse concurso, com questões comentadas e gabaritadas aplicadas em concursos anteriores pela Banca IBAN, abordando todos os conhecimentos aí, todas as disciplinas que foram pedidas no edital da Banca IBAN para esse concurso, como língua portuguesa, matemática e também conhecimentos específicos. E aí, ao ver questões comentadas e gabaritadas nos mesmos moldes do que você encontrará no dia da sua prova, você já chega muito preparado, né, muito à frente dos demais candidatos e mais apto aí a fazer uma boa prova. Essa apostila está disponível no formato digital em PDF. Eu vou deixar aqui o link para que você possa acessar na descrição e também fixado no primeiro comentário desse vídeo. E aí passamos para a primeira questão da aula de hoje, uma questão aplicada pela própria Banca IBAN no ano de 2023 para a Prefeitura de Guarujá, no estado de São Paulo. E aí diz que uma pessoa possui um veículo flex que na estrada percorre 9,5 km a cada litro de etanol e 15 km a cada litro de gasolina. Então a gente já vai marcando essas informações para ficar mais fácil depois de resolver. Então o veículo dessa pessoa faz 9,5 km a cada litro de etanol e faz 15 km a cada litro de gasolina. Como essa pessoa necessita fazer uma viagem de 456 quilômetros, então essa pessoa ela necessita fazer uma viagem de 456 quilômetros e seu veículo encontra-se com o nível de combustível na reserva, dirigiu-se a um posto de combustível para abastecimento da quantidade mínima necessária para efetuar a viagem. Desprezando a possibilidade de incidentes, observou que o preço do litro do etanol está sendo comercializado a R$ 4,35. Então, o etanol está no valor de R$ 4,35, enquanto o litro de gasolina está no valor de R$ 6,15. Então, o litro de gasolina está no valor de R$ 6,15 e, necessitando decidir qual combustível deve utilizar para abastecer seu veículo para que tenha o melhor custo-benefício nessa viagem, sua decisão foi abastecer. Então, com base nas informações que foram dadas aí pelo enunciado, com base nessas informações que eu acabei de sublinhar, a gente vai procurar nas alternativas aquela que corresponde à alternativa correta depois de fazer os cálculos, né? E aí diz que qual que é o melhor custo-benefício nessa viagem, né? Sua decisão foi abastecer com etanol, pois o valor a pagar é inferior em R$ 18,64 em comparação com o abastecimento com a gasolina. Letra B, com gasolina, pois o valor a pagar é inferior em R$ 21,84 em comparação com o abastecimento com etanol. Letra C, com gasolina, embora o valor a pagar seja inferior em apenas R$ 2,32 quando comparado ao abastecimento com etanol. E a letra D diz que com etanol, pois o valor a pagar é inferior em R$ 28,66 em comparação com o abastecimento com gasolina. E aí vamos utilizar as informações que o enunciado nos forneceu para poder ver qual é a alternativa mais viável nesse caso. E aqui a gente passa para a resolução. Então, a viagem, se a gente voltar aqui no enunciado, é uma viagem de 456 quilômetros. O total dessa viagem que essa pessoa quer fazer. 456 quilômetros. No etanol, para a gente descobrir quantos litros de etanol vão ser gastos nessa viagem, a gente tem que dividir
o total de quilômetros, que são 456, pelo número de quilômetros por litro que é feito com etanol, né? Então, a gente vai ver que o veículo faz 9,5 km com 1 litro de etanol. Se a gente voltar no enunciado. Então, 456 dividido por 9,5 vai dar 48 litros. Então, no etanol, pessoal, essa pessoa gastaria 48 litros de etanol para poder fazer essa viagem de 456 quilômetros. No etanol, agora vamos ver na gasolina para poder fazer a comparação. Na gasolina, o total de quilômetros é 456, o total de quilômetros da viagem. E se a gente voltar no enunciado, a gente vê que o veículo faz 15 quilômetros com 1 litro de gasolina. Então a gente vai dividir por 15 km por litro. 15 km por litro, tá, pessoal? E aí a gente vai chegar num valor de 30,4 litros. Então, para fazer 456 quilômetros com esse veículo, essa pessoa vai gastar 30,4 litros de gasolina. E para fazer essa mesma quilometragem utilizando etanol, essa pessoa vai gastar 48 litros. Agora a gente vai pegar o custo do etanol e o custo da gasolina e ver qual que é o mais viável aqui para a gente ver. Aí a gente vai ver o custo de cada combustível agora. A gente vai ver agora o custo de cada combustível. No etanol, a gente tem aqui que o custo é R$ 4,35 o litro. E na gasolina, a gente vai ver que é R$ 6,15 o litro. E aí, essas informações estão sublinhadas aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. O etanol custa R$ 4,35 e a gasolina custa R$ 6,15. E aí, então, é só a gente fazer a multiplicação, né? 4,35, a gente vai multiplicar por 48, que foi o total de litros que foi gasto aí, que o veículo gastou utilizando etanol. R$ 4,35 vezes 48 vai dar R$ 208,80. Esse valor em reais. E agora vamos passar para a gasolina. 30,4, que foi o total de litros utilizados na gasolina, vezes 6,15, que é o valor do litro, vai dar em reais R$ 186,96. Então, com etanol, pessoal, para fazer 456 litros, essa pessoa, se utilizasse etanol, iria gastar R$ 208,80. Com gasolina, para percorrer os mesmos 456 quilômetros, essa pessoa gastaria R$ 186,96. E aí, a gente fazendo a conta para ver a diferença, a comparação entre os custos, a gente tem em reais 208,80 menos em reais também
186,96. A gente vai ter uma diferença de R$ 21,84. Portanto, pessoal, se essa pessoa abastecer com gasolina para fazer essa viagem de 456 quilômetros, ela vai economizar R$ 21,84 em comparação se ela abastecesse com etanol. Tá? Então, devido ao custo do etanol e ao custo da gasolina, compensa bem mais essa pessoa que vai fazer essa viagem de 456 quilômetros abastecer com gasolina, porque sairá mais barato na relação custo-benefício. E aí, a gente voltando para nossas alternativas, a gente tem aqui a letra B, diz que com gasolina é melhor para abastecer, será melhor o custo-benefício, pois o valor a pagar é inferior em R$ 21,84 em comparação com o abastecimento com etanol. Então, está perfeitamente descrito aqui na letra B a alternativa correta para essa questão. É melhor abastecer com gasolina porque o valor a pagar será inferior em R$ 21,84. Portanto, a alternativa correta para a questão número 1 é a letra B. Passamos para a questão número 2 agora. E antes de resolvermos essa questão número 2, eu quero aqui só lembrar que essa questão é a questão número 31 da nossa apostila. Caso você tenha adquirido a apostila e precise de uma videoaula aí para o melhor entendimento, essa questão é a questão número 31, tá? E aqui a gente tem todos os cálculos que foram feitos, estão detalhadamente explicados lá na apostila. E aqui você vai ter o valor, né? O valor da resolução, e você terá o gabarito aqui lateralizado no canto inferior direito, informando que o gabarito para essa questão é mesmo a alternativa B. Então, na apostila está muito bem explicado, todos os cálculos que foram utilizados estão detalhados. E aí a gente passa para a resolução já da nossa segunda questão, que foi aplicada pela Banca IBAN no ano passado, no ano de 2023, e diz que a área do círculo é dada pela expressão algébrica A área, né? A de área é igual a π vezes d ao quadrado dividido por 4. E aí explica, né, o que quer dizer cada elemento. Sabendo que π é igual a 3,14 e que d é o diâmetro, e que o raio do círculo corresponde a 28 metros, o valor da sua área é. E aí a gente tem as alternativas com o valor correspondente, em metros quadrados. Então, a gente vai calcular, é um cálculo simples, a própria alternativa já deu aí os valores, né, de cada elemento, e a gente só vai realizar o cálculo através dessa fórmula que foi fornecida para poder ver qual que é a área desse círculo que o enunciado da questão forneceu. Então, vamos para o cálculo. E aí, utilizando as informações que foram dadas, a gente tem que a área do círculo é igual a π vezes d ao quadrado sobre 4. Essas informações foram dadas pelo próprio enunciado da questão, essa fórmula. E aqui a gente tem que o valor do raio, o raio do círculo, é o valor de 28 metros. O raio do círculo, pessoal, corresponde apenas à metade do círculo. É uma linha reta traçada do centro do círculo até a sua extremidade, e então o raio é só metade do círculo. O diâmetro é 2 vezes o raio. O diâmetro é esse valor aqui em linha reta que falta para completar o círculo. O diâmetro é a distância reta que conecta os lados opostos do círculo passando pelo centro. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. É isso que você devia saber para poder resolver a questão. Porque ele não deu o valor do diâmetro, ele deu apenas o valor do raio, né? Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, a gente tem que o valor do diâmetro é 2 vezes 28, que é o valor que foi dado lá pelo enunciado da questão, que corresponde ao raio. 2 vezes 28 é igual a 56 metros. Então,
aqui a gente tem o valor do diâmetro, agora é só substituir na fórmula. Então a gente tem o seguinte, que A é igual a 3,14, que é o valor de π, que foi dado aqui, 3,14 vezes 56 ao quadrado, tudo isso sobre 4, né? E aí agora é só a gente fazer o cálculo e chegar ao resultado. E aí a gente vai ter que 3,14 vezes 56 ao quadrado, pessoal, vai dar o seguinte, 3,14 vezes 3.136. Tudo isso sobre 4. Agora a gente passa para cá. 3.136 vezes 3,14 vezes 3.136 vai dar esse valor aqui, ó, 9.847,04, que dividido por 4 vai dar o valor de 2.461,76 metros. Então, a área do círculo dada pela figura, dada pelo enunciado aqui, conforme os dados que foram fornecidos, corresponde a 2.461,76 metros quadrados. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Então, é só substituir os valores na fórmula. Só que você tinha que saber que o diâmetro corresponde a 2 vezes o valor do raio, porque ele não deu o diâmetro, ele deu apenas o valor do raio, e aí você teria que saber que o diâmetro corresponde a 2 vezes o valor do raio para poder realizar o cálculo e chegar ao resultado, tá? Então, o resultado para essa questão número 2 é letra C, a área do círculo, que conforme os dados que foram fornecidos, é letra C, 2.461 metros,76. E aí a gente chega para a questão número 3, agora uma questão que foi aplicada pela Banco IBAN para a Prefeitura de Santos. E aí a gente tem o seguinte, um piscicultor acaba de disponibilizar para venda sua produção de tilápias, que totaliza 8,34 toneladas. A gente já destaca aqui essa informação, sabendo que o peso médio de cada peixe para o abate é de 600 gramas, então cada peixe tem 600 gramas em média, quantas unidades deste tipo de peixe aproximadamente serão disponibilizadas para comercialização por este produtor? E aqui a gente tem as alternativas em notação científica. Para podermos resolver essa questão, a gente primeiro faz o seguinte, a gente sabe que uma tonelada equivale a 1 milhão de gramas. Então, 8,34 toneladas vai ser 8,34 vezes 1 milhão, para a gente transformar de toneladas para gramas. E a gente vai ter 8.340.000 gramas. Essa é a produção total de peixes aqui em gramas, tá? A gente transformou de toneladas para gramas. Feito isso, a gente tem aqui, numa informação dada pelo enunciado, que cada peixe tem em média 600 gramas. Então a gente vai dividir a produção total, 8.340.000 gramas, por 600 gramas. E aí a gente vai chegar no resultado, que é o número de peixes que serão produzidos, tá? Então, o número de peixes será igual
o número de peixes será igual a 13.900 peixes. Depois que você fizer essa divisão de 8.340.000 por 600, chegará no valor de 13.900, que é o número total de peixes. E aí, para transformar esse valor em notação científica, que é como as alternativas estão dispostas, você vai deslocar aqui a vírgula, a gente vai deslocar, que está aqui, a gente vai deslocar da direita para a esquerda. E aí a gente vai deslocar uma, duas, três, quatro vezes até chegar no 1. Então, em notação científica, vai ser escrito dessa forma: 1,39 vezes 10 elevado a 4. Tá? Então, esse será o valor a ser escrito em notação científica. E se a gente voltar para a nossa questão, a gente vai ver que a alternativa correta é a alternativa B, que dispõe aqui sobre o total de unidades, né, o total de unidades desse tipo de peixe que serão disponibilizadas para comercialização, tendo em vista que a gente transformou o valor que foi dado em toneladas, a gente transformou para gramas para poder chegar nesse resultado. A alternativa correta é a letra B. E aí então a gente passa para a questão número 4 da aula de hoje. Aqui na questão número 4, pessoal, a gente tem uma questão aplicada pela IBAN no ano de 2021 para a Prefeitura de Bertioga. E aqui diz que uma criança que pesou 6 quilos no primeiro ano de vida, no segundo está pesando 7,5 quilos e no terceiro está pesando 9 quilos. Considerando que o aumento de peso permanece o mesmo padrão, qual será o peso da criança quando ela tiver 9 anos? Letra A, 15 quilos, letra B, 16 quilos, letra C, 17 quilos e letra D, 18 quilos. Então aqui a gente não precisa complicar muito, pessoal. A gente percebe aqui que há um padrão no aumento de peso, né, dessa criança, que ele sempre ganha peso. Aqui ele ganha 1,5 kg de peso por ano, né? A gente tem esse padrão. E aqui a gente pode resolver dessa forma. No primeiro ano, essa criança pesou 6 quilos. No segundo ano, essa criança pesou 7,5 kg. No terceiro ano, essa criança pesou 9 quilos. Ou seja, a gente percebe aqui um aumento de 1,5 kg. Essa criança está ganhando 1,5 kg por ano. Né? E a gente vai usar esse padrão para calcular o peso da criança nos anos seguintes até chegar aos 9 anos de idade. Então aqui é só continuar, pessoal. Aqui, ó, 4 anos. No quarto ano, essa criança vai ter 10,5 kg. Não precisa complicar muito, não precisa colocar aqui nenhuma fórmula, é só ir seguindo até chegar no nono, que fica mais fácil de resolver. Aqui essa criança tem 10,5 kg, aí no próximo ano, no quinto ano, terá 12 quilos. No sexto ano, essa criança terá 13,5 kg. No sétimo ano, essa criança terá 15 quilos, né? 15 quilos. No oitavo ano, essa criança terá 16,5 quilos. E no nono ano, por fim, essa criança terá 18 quilos. Então, se a criança, mantendo a criança como forneceu lá no enunciado, né? A criança mantendo esse padrão de ganho de peso, no nono ano dessa criança, ela terá 18 quilos. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que a alternativa correta é a letra D. Né? A criança ela está ganhando 1,5 kg por ano, e quando ela tiver 9 anos, se ela mantiver aí, ela mantendo esse mesmo padrão, né, como forneceu aqui enunciado, a criança terá o peso de 18 quilos. A alternativa correta para a questão número 4 é a letra D. E aí, então, a gente chega para a questão número 5, a última questão da aula de hoje, resolvendo aí questões
da Banquiban, né, sobre a disciplina de matemática. Agora a gente vai resolver, pessoal, uma questão de juros, né, tratando aqui de juros simples. E diz que uma quantia foi aplicada por 8 meses e o rendimento foi de 2.600. Foi feita a retirada do saldo na quantia de R$ 33.800. Qual a taxa de juros mensal, juros simples, aplicada para conseguir este saldo? E aí a gente tem as opções aqui na forma de porcentagem. Então, para a gente poder resolver essa questão, a gente vai fazer os cálculos com base nos dados que foram dados, né? A fórmula, né, para o cálculo aí de juros simples, pessoal, é juros igual a C vezes I vezes T. Aqui, J, pessoal, é o total de juros obtidos. C é o capital inicial, a quantia inicial aplicada. O I é a taxa de juros mensal e o T é o tempo. Tá? Então, a gente vai ter aqui. Então, a gente tem o J na fórmula, né, do juros simples. O J, pessoal, é o total de juros obtidos, o rendimento, que aqui está falando que foi de 2.600. Então, no enunciado, diz que foi 2.600. E aí, o C vai ser o capital, a gente ainda não sabe. O capital inicial investido, a gente vai descobrir já já. E aqui a gente tem o I, que é a taxa, a gente também ainda não sabe. E o T, que é o tempo, que foi 8 meses, né? Se a gente voltar lá, a gente vai ver que o tempo foi de 8 meses. E aí, pessoal, a gente viu aqui no enunciado que o total, né, o saldo total, o saldo final do capital inicial aplicado com o rendimento de juros foi R$ 33.800. Então, para a gente descobrir o C, que é o capital inicial, a gente faz C é igual a saldo final, o saldo final menos os juros, né? E aí a gente tem que o C é igual a 33.000, vamos voltar lá, 33.800, que foi o saldo final, menos os juros obtidos, que foi 2.600, a gente já viu ali. Então, C vai ser igual a R$ 31.200. Então, a aplicação, ela começou, o capital inicial aplicado foi R$ 31.200. Então, a gente já tem aqui as informações, a gente já tem o C também, só falta o valor de I, que é o valor da taxa, e a gente vai descobrir agora jogando na fórmula. A fórmula a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui que é juros igual a CIT, né? C vezes I vezes T. E aí a gente vai só trocar agora. A gente tem 31.200, né? A gente tem o J, né, que é 2.600, então o J a gente vai substituir por 2.600. Agora a gente coloca o C da fórmula, o C é 31.200. E agora a gente multiplica por I, que é o valor que a gente ainda vai descobrir, e a gente multiplica por T, que é 8. E aí a gente coloca 2.600, 31.200 vezes 8, a gente vai descobrir quanto é que vai dar isso. Deixa eu fazer aqui a multiplicação, 31.200 vezes 8, vai dar 249.600. E aí só sobrou o I de incógnita. O 249.600, pessoal, está do outro lado multiplicando o I. Então, ele vai passar para o lado de cá. Ele vai passar para o lado de cá para ser dividido por 2.600. Essa divisão, pessoal, essa divisão, 249.000 do 2.600 dividido por 249.600, vai dar um resultado assim.
E aqui, esse valor vai ser igual a I, né? Que é a nossa taxa. E para a gente transformar, para a gente converter a taxa decimal para percentual, e aí sim dar o valor da nossa taxa, a gente multiplica esse valor por 100, tá? E a multiplicação desse valor obtido por 100 vai dar o valor de 1,04%. Então, se a gente for na nossa apostila, pessoal, essa também é uma questão da nossa apostila, a gente vai ver que o valor obtido é de 1,04% aproximadamente. O gabarito é a letra A, está condizente com a resolução da nossa apostila, a resolução que chegamos. Então, essa questão, pessoal, pode parecer complicada, né? Uma questão de juros simples, mas com a prática, com a resolução de mais questões envolvendo aí juros simples, você vai se acostumar e aí não terá dificuldades em resolver questões como esta, e por isso é tão importante você conhecer a resolução de questões, tão importante o conhecimento de resoluções comentadas para que você se habitue, né, com esse tipo de questão e saiba resolver na hora da sua prova. Então, chegamos ao fim da aula de hoje, onde resolvemos questões de matemática aplicada pela Banca IBAN em provas anteriores. E se você quiser acessar a apostila com mais questões comentadas e gabaritadas sobre todos esses assuntos aqui desse concurso, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição e também no primeiro comentário desse vídeo fixado, para que você possa acessar e garantir a sua preparação completa e realizar uma boa prova aí para o cargo da Prefeitura Municipal de Mauá e para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, se inscreva no canal e até o próximo